Abrimos esta edição do Agricultura BR trazendo em destaque o cenário internacional da soja. Exatamente, Juliana. E a soja, na operação noturna da Bolsa de Chicago, hoje vinha em alta, mostrando uma tendência de negócios melhores, com mais negócios e com mais elevação, principalmente nos valores para o dia de hoje, depois de 2 pregões consecutivos em queda. Agora, em relação ao volume de negócios, pelo menos até às 13 horas, esse volume não deve ser expressivo, não. Essa expressão menor no volume de negócios é por conta de um chamado compasso de espera, por conta de importantes números que serão apresentados hoje. Esses números serão apresentados por uma instituição privada nos Estados Unidos. É a Associação de Esmagadores de Soja, poderíamos colocar assim, esmagadores de oleaginosa, o chamado NOPA, que é uma instituição lá norte-americana que faz esmagamento, então produção de farelo, de óleo de soja por lá. Hoje, eles vão trazer números a partir das 13 horas, nós vamos trazer aqui ao vivo pelo Agricultura BR para mostrar como é que foram os esmagamentos da soja para o mês de maio. Vamos conferir agora o que o mercado espera. O mercado tem uma expectativa em relação àquilo que deve acontecer nesses números que serão divulgados logo mais. Então vamos ver estes números aqui, o que deve acontecer de acordo com a visão dos analistas de mercado americano, que foi publicado inclusive hoje na imprensa dos Estados Unidos. Olha só, maio provavelmente ficou entre 4 milhões e 14 mil toneladas esmagadas até 4 milhões 41 mil toneladas esmagadas. Esse é o intervalo esperado para os números que serão apresentados logo mais nos Estados Unidos. A Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosa vão divulgar esses números às 13 horas, no horário de Brasília. Você acompanha aqui os dados no Agricultura BR. Então, enquanto não saírem esses números, deve-se ter um volume um pouco menor em relação aos negócios nos Estados Unidos. Você acompanha comigo agora, então, o que acontece por lá, porque eu disse logo no começo, pelo que acontecia no pregão noturno, que soja poderia vir em alta. Soja, neste momento, recua, então, inverte aquilo que vinha acontecendo mais cedo. Posição de julho perdendo 0,94% a 11 dólares 58 centes mais 75 por bushel agora. Agosto perde 0,70%, 11 dólares 57 centes mais 75 por bushel. Setembro, queda de 0,60%, 11 dólares 48 centes mais 75 por bushel. Novembro, com queda, recuo de 0,63%, 11 dólares 42 centes por bushel. Assim vem os negócios com soja em Chicago, agora em queda neste momento, antecedendo aí importantes números que serão divulgados logo mais sobre o mercado norte-americano. Vamos ver agora então como é que está a moeda americana aqui no Brasil, isso determina o preço de soja no país. Vamos saber então como é que está o dólar. Dólar comercial praticamente na estabilidade, 0,08% de queda, anda de lado aqui, estável a R$ 3,47 mais 7, praticamente estável frente ao fechamento desta última terça-feira. Começou nesta quarta-feira o período de vazio sanitário da soja em 5 estados brasileiros: Paraná, Mato Grosso do Sul, Roraima e também no estado de São Paulo. Portanto, do dia 15 de junho até o dia 15 de setembro, fica proibida a presença de planta viva da soja nestes cinco estados, tanto a soja plantada pelo homem como a chamada soja guaxa, aquela que germina voluntariamente a partir de grãos de soja que foram perdidos durante a fase de colheita. A medida tem como objetivo fazer um melhor controle do fungo causador da ferrugem asiática, uma das principais doenças que atacam as lavouras da oleaginosa e que pode causar danos severos em áreas onde não é feito o devido controle. A doença gera a desfolha precoce da planta, o que prejudica a formação e o enchimento dos grãos e, consequentemente, a redução acentuada da produtividade. Em alguns casos, as perdas podem chegar a até 70% da produção.
A doença foi identificada pela primeira vez no Brasil há 15 anos, na safra 2000-2001. Nos anos seguintes, a ferrugem se espalhou por todos os estados produtores, gerando muitos prejuízos, já que no início da infestação havia descrédito dos produtores em relação à agressividade da doença e também falta de produtos para o controle. Com o passar dos anos, o número de aplicações de produtos para controlar a ferrugem asiática foi crescendo, aumentando também o custo de produção do produtor. O período de vazio sanitário, como estratégia para reduzir a quantidade de inóculo na entre-safra, começou a ser instituído no Brasil na safra 2006-2007, nos estados de Goiás e Mato Grosso. A partir da safra seguinte, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Minas Gerais também adotaram o vazio. Hoje em dia, 11 estados, mais o Distrito Federal, estão nesta lista. A maior conscientização dos produtores rurais em relação ao controle da ferrugem asiática da soja vem fazendo com que os casos da doença diminuam ano após ano. No ano passado, foram registrados 460 focos de ferrugem asiática. Se a gente levar em consideração o número de focos registrados há 10 anos atrás, há uma queda de 80% no volume de focos. Vamos acompanhar na tela agora quais são os números do consórcio anti-ferrugem para o volume de casos de ferrugem asiática registrados no Brasil nas últimas safras. Na safra 2006-2007, como eu comentava há pouco, quando foi instituído o período de vazio sanitário do Brasil nos estados de Goiás e Mato Grosso, os números de casos passavam dos 2.700. Safra seguinte, 7-8, foram 2.106 casos. Na temporada 2008-2009, o volume voltou a subir, alcançando 2.884 casos. Safra 9-10, 2.370 casos de ferrugem asiática da soja. Temporada 10-11, foram 706 casos, portanto, uma eficiência maior do controle da doença. Temporada 11-12, 265 focos. Safra 12-13, 490, 13-14, 404 casos. Temporada 2015-2016, foram registrados no Brasil 400 casos da doença e na safra atual, a 15-16, 460 casos. Mato Grosso do Sul é um dos estados onde o período de vazio sanitário da soja começa a valer nesta data de hoje, 15 de junho. Confira mais informações na reportagem de Miriam Valadares. Por 90 dias, os agricultores de Mato Grosso do Sul ficam impedidos de terem nas propriedades plantas de soja. A medida deve ser adotada a fim de evitar o surgimento de doenças. É importante para que se tenha uma quebra, principalmente do ciclo, falando-se da doença que é a ferrugem. Então a gente deve respeitar esse período, o produtor deve respeitar esse período para que ele tenha uma segurança no momento de se fazer a safra de verão do próximo ciclo, onde ele terá que eliminar todas as plantas de soja existentes na área para que ela não tenha não mantenha o patógeno da ferrugem, para que ela não passe para a safra 2016-17, que é a próxima que estamos, ou que o produtor já está planejando. O desrespeito à lei acarreta em multas ao produtor rural. A multa para a falta de cadastro é de aproximadamente R$ 2.300. Para a não destruição de plantas voluntárias, R$ 4.700. E para o cultivo voluntário de soja, R$ 23.000. Na última safra, foram 42 autuações por desrespeito ao vazio sanitário e 114 por falta de cadastro. Na temporada passada, foram cadastrados aproximadamente 2.148.000 hectares, ou seja, 88,7% da área plantada. Os nossos fiscais vão a campo verificar o cumprimento da legislação estadual que prevê a destruição dos restos culturais da soja, né? O cuidado que o produtor deve ter em destruir as plantas voluntárias que germinam e também no não cultivo de soja nesse período, como também o cadastro, nesse momento ele é verificado. E esse cadastro, como que funciona? O cadastro anual é obrigado por lei, né? A Lei 3.333 prevê que o produtor se cadastre, né? O cadastro ele abre no sistema, no portal da IAGRO, do dia 1º de setembro e vai até dia 10 de dezembro. Neste período, o produtor deve se cadastrar
quando ele já tiver feito o plantio, ou até mesmo antes dele fazer o plantio, quando ele já tiver sabendo a área que ele vai usar para o plantio de soja. Bom, por aqui o Agricultura BR mostra agora 2 cenários de contraste. Você viu os estados, né, principalmente destaque para Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Roraima, entre os estados que começam agora o período de vazio sanitário nesse dia 15 de junho. Entretanto, há outras localidades no Brasil que estão ainda em período de colheita. E eu vou falar agora de 2 cenários contrastantes. O do Mato Piba, os estados que compõem essa fronteira agrícola, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e o Rio Grande do Sul. Em cada um deles, que colhem a soja agora no momento, enfrentaram problemas climáticos distintos. Enquanto os estados que estão no Mato Piba sofreram com a falta de chuvas, a estiagem que trouxe a quebra da safra de soja, também de outras culturas, no Rio Grande do Sul, a situação foi exatamente inversa. Foi exatamente o excesso de chuvas que trouxe algumas perdas para a produção de soja do Rio Grande do Sul. Quem traz os destaques da previsão do tempo para esses estados que estão colhendo soja é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Sobre a região produtora do Mato Piba, a situação é bastante crítica. Faltou chuva durante o período chuvoso, que é o verão. Com isso, agora a região já entrou no período mais seco, esse final de outono e inverno, com déficit hídrico. O índice de umidade no solo está abaixo de 10% em toda esta área vermelha do mapa, que cobre a Bahia, grande parte do Piauí, do Maranhão e principalmente também o Tocantins. Nestas áreas, além do déficit hídrico, as temperaturas seguem altas. Por isso, a umidade do solo tende a cair ainda mais durante os próximos períodos. Entre os dias 15 e 19 de junho, não tem previsão de chuva expressiva aqui sobre o interior nordestino e também sobre o estado do Tocantins. E nesta época é normal que a chuva ganhe intensidade sobre o litoral, especialmente litoral leste do Nordeste. Há inclusive risco de transtornos em algumas cidades litorâneas por causa do excesso de chuva. Só que essas instabilidades, elas não avançam para o interior do Nordeste e por isso que o ar seco continua predominando. No próximo período, o padrão de chuvas não muda, pelo menos até o dia 24. Chove forte em áreas litorâneas e o tempo seco continua predominando aqui no interior da região. E no próximo período, que vai até o dia 29, então até o finalzinho agora do mês de junho, chuvas fortes ainda em todo o litoral, que vai desde o Maranhão, passando pelo Rio Grande do Norte até a Bahia, mas tempo bastante seco aqui sobre a área produtora do Mato Piba, que vai enfrentar ainda a situação mais crítica por causa da diminuição da umidade do solo. Já no Rio Grande do Sul, a situação é bem diferente. As chuvas foram mais frequentes nos últimos períodos e a temperatura caiu. Por isso, a umidade do solo tem se conservado. Os índices variam de 70% nesta área em azul até 100% na área rosa do mapa. Agora, para os próximos dias, também não há previsão de volumes expressivos de água, mas mesmo assim, o solo deve se manter úmido porque as temperaturas vão continuar mais amenas no Rio Grande do Sul. Neste período, que vai até o dia 19 de junho, não tem previsão de chuva no estado gaúcho e no próximo período volta a chover, mas os volumes maiores devem atingir apenas o noroeste e norte gaúcho, onde deve chover até 50 milímetros em 5 dias. Nas demais regiões, o volume de água será muito baixo. E no próximo período, entre 25 e 29, chove de forma generalizada, mas com volumes baixos, em torno de 15 milímetros, indicando que é uma chuva bem rápida e isolada. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E veja no próximo bloco que a Organização Mundial da Saúde retira o café da lista de possíveis causadores de câncer. E ainda hoje, vendas externas do agronegócio crescem 4,7%. Assuntos de logo mais, do Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora trazendo um destaque que nós já temos trazido já há algumas semanas, no qual você viu que o estado de Goiás tornou de novo aquela medida para tributar, colocar mais impostos sobre soja e milho que saem do estado. Portanto, os produtos que saem para exportação agora com nova tributação. E o presidente da ProSoja de Goiás apresentou à Frente Parlamentar da Agropecuária, em uma reunião realizada ontem, medidas que são contra esta decisão. Logo após a reunião, ele conversou com a imprensa. Acompanhe. Olha, nós apresentamos aqui hoje na FPA essa preocupação, porque os nossos estados, isso está se espalhando a outros estados, começou no Mato Grosso do Sul, agora está em Goiás, em cima da soja e do milho. E nós levantamos essa questão aqui na FPA,
os deputados foram sensíveis e entenderam que nós deveremos protocolar uma ação de inconstitucionalidade, uma ADIM, junto ao Supremo, para que possa resolver e que não deixe que se espalhem aos outros estados. O formato dessa ação, a gente vai conversar com os nossos juristas para ver qual seria o melhor formato. Se a FPA tem legitimidade, ou se é a ProSoja Brasil, ou qualquer outra entidade. De forma que, a partir de hoje, do apoio institucional da Frente Parlamentar, nós temos uma força maior para que nós possamos barrar esse tipo de situação. Então, além de o governo arrecadar, de fazer uma reserva de mercado, ele também ele mexe com esse mercado, ele isola aquele estado. O nosso mercado é muito sensível. Você precisa de transparência e clareza. As empresas que operam, tanto as trades quanto a agroindústria, ela precisa de transparência porque os nossos negócios são feitos antecipados. Um ano, a gente começa a negociar a safra um ano e meio antes. Então, se não houver uma transparência, se não houver, vamos dizer assim, como será conduzido, se eles não entenderem que o Estado vai interferir, o impacto nos preços é muito maior do que o que o governo arrecada. O clima tem trazido prejuízos para a segunda safra de milho do Brasil, em especial na região Centro-Sul, durante todo o ciclo. Ao longo do outono, faltou chuva no centro-oeste do país e parte do sudeste. E nos últimos dias, o frio extremo também continua prejudicando as plantações. Vamos saber agora com a Nadiara como que o clima deve se comportar nas áreas produtoras nos próximos dias. Depois do clima seco e quente do mês de abril, que trouxe bastante prejuízo para algumas áreas produtoras de milho, principalmente do interior do centro-oeste, também de algumas áreas do sudeste, agora nesses últimos dias, principalmente no início da semana, a ocorrência de geadas atingiu algumas áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Agora, para os próximos dias, a tendência de diminuição do frio também diminui, então, o risco para geadas em áreas produtoras de milho. Para aquelas áreas que já começaram a colheita, o tempo vai ficar mais seco, principalmente no sudeste e no centro-oeste, então beneficiando as atividades no campo. Deve voltar a chover nesses próximos 5 dias, até o dia 19 de junho, em partes do Paraná, Santa Catarina, sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Então, especialmente no estado paranaense, o volume de água será mais expressivo. A chuva mais frequente e volumosa pode comprometer momentaneamente aquelas áreas que já começaram a colheita do milho segunda safra. Quanto às temperaturas, o frio volta a aumentar no Rio Grande do Sul até o final de semana, então o risco de geadas fica bem mais restrito para o estado gaúcho e para as áreas serranas. Entre Paraná, Mato Grosso do Sul e o sudeste, faz frio durante as madrugadas, mas a temperatura não chega a extremos a ponto de provocar geadas. No próximo período, entre 20 e 24 de junho, a chuva se espalha mais pelo sul do Brasil, atinge também boa parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, mas é no Paraná que estão previstos os maiores volumes de água. Deve chover pelo menos 50 milímetros em 5 dias. Então, principalmente no meio oeste paranaense, o excesso de umidade pode prejudicar as atividades de cuidados com as lavouras de milho e também colheita. Já que entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, o tempo seco vai continuar predominando nesses próximos períodos. E do dia 25 ao dia 29 de junho, a situação não muda muito. Chove de forma mais abrangente sobre o sul do país. Desta vez o volume será menor, indicando que as pancadas serão mais rápidas e isoladas em algumas áreas também de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nesta área, entre o estado mato-grossense e o interior mineiro, previsão de tempo bastante seco até o final do mês de junho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E o Agricultura BR agora traz destaques para o mercado nacional e internacional do milho. Eu começo trazendo a referência nacional, mercado futuro, negócios na Bolsa de São Paulo, que hoje vinham recuando. Vamos saber como é que estão as posições, então? Nós temos aqui as posições caindo, é o que nós temos hoje na Bolsa de São Paulo, posição de julho, neste momento com 930 contratos negociados, a R$ 46,82 a saca de 60 quilos, queda de 1,58%.
1%. Setembro tem maior número de contratos, é o contrato com maior liquidez, 3.870 contratos, a R$ 43,15 a saca, recuo de 0,80%. R$ 44,50 a saca é o valor negociado para novembro, com queda de 0,45%. Janeiro, R$ 45,50 a saca de 60 quilos, com queda de 0,22%. Assim vem os negócios com o milho na Bolsa de São Paulo, portanto, em recuo no dia de hoje. E olha só, hoje, um pouco mais cedo, nós tivemos a divulgação lá nos Estados Unidos da Associação dos Produtores de Energia, que trouxe um levantamento lá que mostra como é que foi a produção de etanol na última semana. A produção de etanol na última semana subiu se comparado a uma semana antes. Eu lembro que etanol nos Estados Unidos é produzido com milho e por lá a última semana rendeu 1.013.000 litros, aliás, 1.013.000 barris por dia, 0,6% acima daquilo que tinha sido produzido uma semana antes. Um número que seria positivo para o cenário internacional, para os negócios com milho em Chicago, mas não é isso que nós estamos vendo agora. Vamos ver agora como é que estão as posições negociadas, porque por lá tem queda e queda acima de 1%. Posição de julho com recuo de 1,20%, $4,31 por bushel. Setembro com queda de 1,30%, $4,36 o bushel. Dezembro, 1,17% de queda, $4,41 mais 25 bushel. E março do próximo ano, queda de 0,99%, $4,46 mais 50 por bushel. Dia de recuo, novo recuo para o milho, portanto, no dia de hoje, mesmo com uma apresentação de dados que mostram um processo maior com milho para a produção de etanol apresentados nesta quarta-feira. Informação importante no dia de hoje, uma informação de ordem social, muito mais do que de mercado, mas que acaba incomodando bastante também é quem produz café, o que atua na cadeia produtiva do café. É que a Organização Mundial da Saúde, através do seu departamento especializado, retirou da lista dos possíveis causadores de câncer de bexiga o café. Portanto, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, café não causa câncer de bexiga. Só que a questão é o seguinte, olha a curiosidade, o café ficou na lista ali dos produtos que causam esse tipo de câncer por 25 anos. Ainda hoje é aguardado um pronunciamento do OMS no qual devem ser retirados também outros tipos de câncer, o café da lista de outros causadores de câncer, como o câncer de próstata e também o câncer de pâncreas, é um dos que devem ser reconhecidos hoje que o café não faz. A única coisa que a Organização Mundial da Saúde faz uma ressalva é que o café é muito quente, assim como outras bebidas servidas muito quente, temperaturas muito elevadas, sim, podem trazer algum tipo de problema, mas não é o café que causa o câncer. O programa Certifica Minas Café é uma iniciativa da Emater Mineira que ajuda os cafeicultores do estado a produzirem grãos de melhor qualidade e assim serem melhor remunerados. Este trabalho foi divulgado amplamente durante a Expo Café, grande feira do setor que aconteceu na última semana em Três Pontas, Minas Gerais. A repórter Érica Machado esteve presente e mostra pra gente agora. O programa Certifica Minas Café completa 9 anos e cerca de 1.300 propriedades já foram certificadas nesse período. Aqui na Expo Café está se falando sobre a importância de participar do programa e ter aí esse selo de garantia. A gente vai conversar com o Vinícius Fonseca, que é técnico exclusivo do programa Certifica Café. Bom, nesses 9 anos, 1.300 propriedades certificadas, né, Vinícius? Com certeza a cafeicultura do estado avançou muito a partir desse programa, né? Sim, sem dúvida, né? Principalmente o objetivo nosso é o produtor estar melhorando seu aspecto de gestão, tendo uma relação de custo-benefício favorável, produzindo um produto de maior qualidade com menor custo. E o objetivo do programa é o produtor produzir o café de forma sustentável, né? Economicamente viável,
socialmente justo e ambientalmente correto, aquela famosa produção em tripé, oportunizando uma melhor qualidade do produto e um incremento de produtividade no café também. E aí, quais são as principais etapas desse programa? O que é o primeiro passo que o produtor tem que fazer? O primeiro passo, o produtor tem que procurar o escritório da Emater, né? O técnico local aciona o técnico exclusivo, é um atendimento individual na propriedade e a gente passa um questionário, a gente fala checklist no meio eletrônico, mas é um questionário. O objetivo desse questionário é estar visando as boas práticas de produção dentro do setor cafeeiro. Alguns itens são: produtor, parte visual, como para condicionamento de defensivos agrícolas, parte de documento, nota fiscal, receituário agronômico. Uma parte fundamental de grande importância na certificação procede de rastreabilidade. Então nós temos as planilhas com as atividades relacionadas, registro de serviço por talhão, a parte de colheita toda rastreada, todas as operações acontecem, são rastreadas, objetivando no processo final a gente ter uma correlação do café final com a origem, outro grande objetivo. E também a parte de treinamento, os produtores serem treinados, potencializar os funcionários em suas atividades propostas dentro da propriedade e a gente está minimizando acidente de trabalho e valorizando o recurso humano, que é a principal ferramenta de trabalho dentro da propriedade rural. Nós já percebemos de forma pública e notória que os cafés já vêm melhorando suas pontuações, nós estamos começando a trabalhar com lote de cafés mais especiais, ou seja, acima de 80 pontos na tabela da SCA. E os produtores já vêm tendo um retorno econômico mais satisfatório dentro dessa pontuação de café, comercializando com áreas econômicas mais satisfatórias para o produtor, né, em cima das melhorias do processo de gestão, que é que a gente mais foca e frisa dentro do programa. Certo, muito obrigada pelas informações. Tá, então, algumas informações sobre o programa Certifica Café Minas. O produtor interessado, ele deve procurar a Emater do seu município, que então vai indicá-lo a um técnico exclusivo do programa Certifica Café Minas. Érica Machado para o SBA. Por aqui seguimos falando sobre café, vamos agora às informações de mercado. E a gente começa destacando o café arábica negociado no mercado físico do Brasil. Ontem o valor da saca de 60 quilos, negociada em São Paulo, registrou uma baixa em relação ao fechamento do dia anterior, mas que no acumulado do mês de junho não tirou a alta significativa que já registra que passa dos 6%. Vamos acompanhar na tela agora a movimentação do mercado. Veja como que o café arábica foi negociado nos últimos dias, tomando como base o estado de São Paulo. A cotação é do café arábica bica corrida tipo 6, bebida dura para melhor. A saca de 60 quilos, portanto, fechou ontem, 14 de junho, negociada a R$ 486,32. Você vê no gráfico como o mercado vem oscilando nos últimos dias, mas sempre reagindo mais positivamente. No acumulado deste mês, o valor da saca voltou a alcançar a marca dos R$ 480, recuperando as perdas registradas nos meses anteriores, diante de uma expectativa de uma boa safra de café. Agora, com as recentes geadas e a preocupação com a qualidade e a produtividade do grão, também fizeram com que as cotações voltassem a se elevar. No acumulado deste mês de junho, portanto, o preço do arábica em São Paulo já subiu mais de 6%. Vamos saber agora como estão os valores do café arábica no mercado futuro, Fabiano. Bom, e o café arábica ele subia tanto no mercado nacional quanto também para o mercado internacional, portanto, negócio de Nova York para o café arábica. Vamos começar então pela operação na Bolsa de São Paulo. Posições negociadas em São Paulo vem com alta forte, acompanha o que acontece agora em Nova York, vem com alta forte, aquilo que nós dizíamos, e neste momento nós temos posições acima daquele teto meio que estabelecido de forma informal por operadores nos Estados Unidos, de que o café arábica vai até 1,40 e aí volta. Nós temos aqui duas posições acima. Eu trago aqui o destaque para julho, que vem com alta de 2,03%, a $1,37 mais 85 por libra peso. Setembro com alta de 2%, $1,39 mais 80 libra peso. Dezembro 1,89 de alta com negócios a $1,42 mais 40 por libra peso. E março de 2017, $1,86, 1,86% de alta, $1,44 mais 95 por libra peso. Alta forte hoje para o cenário do café arábica nos Estados Unidos. Isso acontece exatamente quando nós tivemos uma divulgação do Ministério da Agricultura, no qual fez uma compilação de dados, tanto do próprio Ministério
da Agricultura, com as informações da Conab, como também do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontando para a safra brasileira de café arábica e também de café robusta. Além disso, à medida que a colheita avança aqui no Brasil para o café arábica, hoje estimada na casa de 20%, isso traz a conscientização que a quebra aconteceu na safra brasileira, ainda está sujeita à quebra. Além disso, muitos grãos que seriam destinados à exportação perderam qualidade, por isso não podem, não devem, não são classificados para deixarem o país através da exportação das sacas de café. Olha, o que eu estava dizendo é o seguinte, Bolsa de São Paulo costuma acompanhar os negócios lá em Nova York. Nova York hoje vem com uma alta expressiva, próxima a 2%. Bolsa de São Paulo também vinha com uma alta nessa mesma proporção. É isso que nós vemos agora. Posição de setembro é a posição mais importante, não só porque é aquela que tem o maior número de contratos, portanto maior liquidez no momento, mas também é aquela que absorve a maior parte da safra brasileira. Vem agora com 2020 contratos negociados a $165,90 a saca de 60 quilos. A alta é de 2,22%. Dezembro, $169 mais 35 centes, alta de 1,71%. E setembro do próximo ano, portanto, na próxima desova da maior parte da safra brasileira, $174,20 por saca de 60 quilos, elevação nessa posição lá em 2017 de 0,78%. Veja a seguir que as exportações do agronegócio crescem mais de 7% nos 5 primeiros meses do ano. Você vai conferir ainda que o cadastro ambiental rural foi prorrogado até dezembro de 2017 para todos os produtores rurais. É o que você confere logo mais aqui no Agricultura BR. E olha, as exportações do agronegócio cresceram 7,4% entre janeiro e maio deste ano. O destaque é o faturamento na casa de 36 bilhões de dólares, com principalmente o complexo soja sendo o responsável pela maior parte desse faturamento, que você confere na reportagem. As exportações do agronegócio brasileiro chegaram a 36 bilhões de dólares de janeiro a maio deste ano, alta de 7,4% em relação ao ano passado. Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura. O complexo soja liderou as exportações com 37% do total. Tivemos um incremento de 7,4% nas exportações do agronegócio. Isso gerou um resultado, um valor de exportações de quase 37 bilhões de dólares no período. Os destaques que a gente pode colocar nesse momento são as exportações para a China, principalmente de soja e também de carnes, que no período cresceram 165% para a China. O Ministério da Agricultura explica que a queda generalizada nos preços dos produtos agropecuários foi compensada pelo aumento das exportações. Em relação à soja, nós tivemos um aumento de 33% em volume das exportações no período de janeiro a maio deste ano. Isso mais do que compensou a queda nos preços internacionais do produto. Raíssa Lomonte para o SBA. Por aqui as informações agora são para o mercado internacional do trigo. Trigo, assim como o complexo soja nesse momento e milho, perdem na Bolsa de Chicago. O trigo também está recolhendo agora, vai caindo neste momento. Vamos saber como é que está essa queda para o trigo. Queda na casa de 1% neste momento. Posição de julho com recuo de 1,13%. $4,79 mais 50 por bushel é o valor agora negociado. Setembro com recuo de 1,20%, $4,91 mais 75 por bushel. Dezembro com queda de 0,96%, $5,13 mais 25 bushel, enquanto que março de 2017 tem queda de 0,83% a $5,33 mais 50 o bushel. Neste momento, as posições com trigo, chama a atenção de quem está nos acompanhando agora e que opera no mercado do trigo. Olha só, neste momento, os negócios que são os últimos, você vê aqui nessa segunda coluna, comparando com a última coluna da sua esquerda para a direita, são os valores mínimos. Portanto, vai arrasando neste momento os negócios com trigo, vem com queda em torno de 1% para as posições de mais curto prazo.
Aqui no Brasil, o mercado do trigo continua vivendo seu momento positivo, com as cotações negociadas nos principais estados produtores subindo já perto de 10% só no acumulado deste mês de junho. Os valores vêm em alta diante da baixa disponibilidade do produto no mercado, em especial do trigo de boa qualidade, e também em função da maior demanda pelo setor de ração animal, que tem preferido utilizar o trigo no lugar do milho para alimentar os animais, já que é escassa a oferta do milho no cenário nacional e também por conta dos altos preços do cereal. Vamos acompanhar agora na tela como que o mercado negociou o trigo ontem no Rio Grande do Sul e também no Paraná. No estado gaúcho, a tonelada do trigo brando foi negociada ontem a R$ 846,31, mais uma alta notada de 0,75%. Por lá, no acumulado do mês, a alta já alcança 8,73%. Vamos agora para o estado do Paraná, que ontem registrou uma desvalorização de apenas 0,16%, mas que no acumulado do mês já alcança alta de 9,88%, portanto, praticamente 10% de alta em apenas meio mês. O valor, portanto, ontem fechou no estado paranaense a R$ 917,12. O valor da tonelada para o trigo pão, ou também chamado de trigo melhorador. Vamos agora a mais cotações no Paraná, desta vez por município. As chuvas que caíram sobre o estado de São Paulo no início do mês de junho atrapalharam os trabalhos de colheita da cana-de-açúcar, atrapalhando também a produção dos derivados. Algumas usinas chegaram a paralisar a moagem da cana por até uma semana. De acordo com informações do CPEA, aquelas unidades que retomaram os trabalhos na semana passada, assim que a chuva cessou, produziram o açúcar tipo VHP, que é aquele destinado ao mercado externo. Nesse cenário de baixa oferta de açúcar no mercado físico do Brasil, no mercado disponível, as cotações do produto estão bastante elevadas, somam altas expressivas neste mês de junho. Vamos acompanhar a quanto está sendo negociada a saca do açúcar cristal no Porto de Santos. Veja que ontem o valor alcançou R$ 83,21. Este valor foi o mais alto desde o dia 21 de janeiro deste ano. E se a gente levar em consideração o valor negociado nesta mesma data, mas no ano passado, há uma alta de 65%, já que a saca de 50 quilos do cristal, há um ano atrás, valia em Santos R$ 50,59. A alta, portanto, anotada no dia de ontem, 14 de junho, em relação ao dia anterior, 13, foi de 0,78% e no acumulado deste mês de junho, ela já alcança quase 8% de valorização. Bom, e o corte e a moagem da cana-de-açúcar foram prejudicados recentemente por conta de um tempo mais frio e mais úmido. Com isso, a atividade ficou praticamente paralisada. Agora, com um tempo mais seco, a expectativa é de uma retomada nas atividades. Vamos saber então como é que fica o clima para essas áreas produtoras de cana-de-açúcar com Nadiara Pereira. A chuva em excesso no início do mês de junho prejudicou o corte e a moagem da cana-de-açúcar em partes do centro-sul do Brasil, principalmente em Mato Grosso do Sul, no norte paranaense, em São Paulo e no sul de Minas Gerais. Agora, no início desta semana, foi o frio intenso que trouxe geadas para áreas produtoras, também provocando prejuízos e danos em algumas lavouras de cana-de-açúcar. Agora, para os próximos dias, a tendência é de diminuição do frio e o ar seco ganha força em boa parte do centro do Brasil. Por isso, em grande parte do centro-oeste e do sudeste, o corte e a moagem da cana-de-açúcar devem avançar bem nesses próximos dias. Apenas no Paraná tem previsão de chuva mais expressiva que possa comprometer momentaneamente as atividades de corte e moagem. Já no próximo período, entre os dias 20 e 24 de junho, a chuva ganha um pouco mais de intensidade no sul do Brasil. Mais uma vez, o Paraná deve ser fortemente atingido aqui no oeste do estado
pode chover pelo menos 50 milímetros em 5 dias. Entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, também tem previsão de chuva mais abrangente, mas o volume de água deve ser baixo, indicando que essa chuva não deve ser tão duradoura. Por isso, as pancadas de chuva podem comprometer momentaneamente as atividades de corte da cana-de-açúcar, mas não devem paralisar as atividades por muito tempo. Já que entre Goiás e Minas Gerais, o tempo vai continuar bastante seco neste período e também no próximo, que vai até o dia 29 de junho. Por enquanto, as chuvas vão continuar mais concentradas no sul do Brasil e algumas pancadas mais isoladas atingem São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Outro mercado que também tem registrado valorização no Brasil nos últimos períodos é o do arroz em casca. No estado gaúcho, a cotação da saca de 50 quilos do grão alcançou a marca dos R$ 45, enfim, acima do custo de produção para o produtor rural, que está em R$ 44,77 por saca para produzir nos campos. Este dado é do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Vamos acompanhar agora então a quanto foi negociada a saca por lá nesta última terça-feira. Veja que o valor alcançou R$ 45,85, alta expressiva no dia, apontando um forte movimento de valorização de 1,69%, saindo de R$ 45,09 na segunda para alcançar ontem, portanto, R$ 45,85. No acumulado deste mês de junho, a alta para o arroz no estado gaúcho já chega a 5%. Vamos agora acompanhar as cotações da saca de 30 quilos para o arroz beneficiado. E agora nós trazemos destaque. Há pouco a gente falava a respeito de trigo, falava de arroz. Vamos trazer o destaque de um país que tem uma produção relevante de arroz, mas principalmente relevante no trigo. Eu estou falando da Ucrânia, a Ucrânia que tem uma classificação como uma das melhores terras agricultáveis do mundo, em termos de qualidade agronômica. E olha só, de acordo com informações do país, através de uma empresa privada, a Ucrânia deve produzir pouco mais de 57 milhões de toneladas de grãos. É o que você confere agora no Agricultura BR. Vamos ver a produção da Ucrânia. Ela tem dentro da sua produção uma expressão muito forte para a produção de trigo, principalmente. A Ucrânia mostra aqui que a instituição interna, o APK, prevê 57 milhões e 600 mil toneladas de grãos sendo produzidas para a safra atual, enquanto que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê 60 milhões 690 mil toneladas. De acordo com o organismo da Ucrânia, ela aponta para a seguinte situação: há uma queda na produção e essa queda na produção alcança 4,6%. Veja no próximo bloco que o Cadastro Ambiental Rural tem prazo de inscrição prorrogado para todos os produtores. Você vai ver ainda hoje também a soja na Argentina, de acordo com os organismos daquele país e também pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Mais uma novidade sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Ele agora foi prorrogado para todos os produtores. A partir de agora, todos os proprietários rurais terão até a data de 31 de dezembro de 2017 para inscreverem os seus imóveis no novo Sistema Eletrônico de Registro Ambiental do Governo Federal. A medida foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União e também determina que esse novo prazo
pode ser prorrogável por ainda mais um ano. Bom, a gente vale lembrar que os prazos de inscrição do Cadastro Ambiental Rural aqui no Brasil mudaram bastante nestes últimos períodos e foram realmente uma novela, né? Vamos relembrar o que aconteceu com o histórico da implantação do CAR aqui no Brasil. Veja comigo que na data 5 de maio de 2014 foi implantado o CAR no Brasil, com o prazo de inscrição vencendo no dia 5 de maio de 2015. O CAR, quando a data chegou, o governo prorrogou novamente por mais um ano, colocando o novo prazo no dia 5 de maio de 2016. Na ocasião, o governo, vendo que parte dos imóveis ainda assim não estava no sistema, prorrogou a data limite para pequenos produtores, estendendo até a data 5 de maio de 2017 o prazo para imóveis com até 4 módulos fiscais. Hoje, enfim, uma nova data limite foi estabelecida, desta vez para todos os produtores, estendendo o prazo até 31 de dezembro de 2017, aí eu lembro, com a possibilidade de uma nova prorrogação. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, até a data 5 de maio de 2016, ainda faltava cerca de 20% dos imóveis rurais do Brasil para serem cadastrados no sistema. Vamos acompanhar na tela agora quais são estes dados. Veja comigo, aí na sua casa, informações a respeito da área cadastrada no CAR até a data 5 de maio de 2016. A área total a ser cadastrada no Brasil é de cerca de 397 milhões e 800 mil hectares, mas até a data 5 de maio, que até então era a data limite, apenas 81,7% deste total estava cadastrado, restando, portanto, 18,3% ainda a ser inscrito no sistema. As regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste foram as que apresentaram um maior avanço na área cadastrada e as regiões Nordeste e Sul os maiores atrasos. Vale a gente reforçar que a inscrição no CAR é obrigatória para todos os proprietários rurais do Brasil e ela traz algumas limitações, como a contratação de crédito rural por aqueles que não fizerem a sua inscrição dentro do prazo. O Agricultura BR segue por aqui trazendo mais informações de mercado. Acompanhe. O assunto agora é o quadro Agroações aqui do Agricultura BR. Em destaque, mais uma vez, a JBS, ela que é a maior processadora de carnes do mundo, que fechou uma planta, aliás, vai fechar uma planta na próxima sexta-feira, dia 17, no interior do estado de São Paulo, no município de Presidente Epitácio. E ao contrário daquilo que todo mundo enxerga e que vai sendo mostrado cada vez mais, aquela falta de animais para o abate, uma dificuldade muito grande para a captação de animais para manter as plantas, a JBS alegou essa semana, durante um evento voltado para a cadeia produtiva da carne que acontece na cidade de São Paulo, capital, informou que isso ocorre por conta das alterações de medidas tributárias do governo do estado. Essa é a fala oficial da JBS, que tornaria inviável o trabalho ou a atividade da planta fabril no município de Presidente Epitácio. Com isso, 795 funcionários que atuavam nessa unidade, que atuava principalmente com a desossa de animais, eles vão ser transferidos, ou aqueles que não puderem ser transferidos para outros municípios receberão um incentivo para a sua saída da empresa, que encerra, portanto, as atividades nesse próximo dia 17, portanto, sexta-feira. Vamos dar uma olhada para saber como é que está a evolução de valores para as ações da JBS, que nós temos aqui. Ela é negociada sobre a sigla JBSS3. No dia
dia 15 de maio tinha um valor de R$ 10,50. Dia 16 de maio chegou ao pico R$ 12,22. No dia 24, R$ 10,42. Dia 31 de maio veio para R$ 10. No dia 8 de junho tinha R$ 10,70. Há poucos minutos tinham R$ 10, era o valor da ação negociada para a JBS, portanto sendo negociada com queda aí de em torno da casa de 3% para os valores das ações no acumulado de 30 dias para a JBS. Vamos saber agora como é que vai sendo negociado neste momento o JBS S3, que é a ação da JBS. Você vê agora que caiu de R$ 10 para R$ 9,98. Vai recuando, queda de 0,99%. Assim ficam os negócios com a JBS. Neste momento cai quase 1%, então vem para R$ 9,98 o valor da ação da JBS. E olha só, as informações são essas mesmo, são informações oficiais da JBS, vai dispensar 795 funcionários ou realocar em outras unidades Fabris. Informou não apenas que essa questão de impostos, tributação, que foi colocada pelo governo do estado de São Paulo, mas também trouxe uma outra informação curiosa. Essa informação eu vou ler do jeito que veio na nota que foi exposta nesse evento que acontece em São Paulo, a Beef Expo, na cidade de São Paulo. Olha só como que ela vem sendo dita. Há pouco, JBS divulgou que reduziu em 70% as vendas de carne bovina para a China nos últimos 50 dias. De acordo com o presidente da divisão de carnes, o Renato Costa, da JBS, foi ele que falou nesse evento lá em São Paulo. Um dos motivos é a pressão que os chineses têm feito para reduzir o preço médio pago ao produtor brasileiro, que, segundo ele, recuou 15% desde o primeiro embarque feito pela empresa em agosto. Olha só, em agosto do ano passado, agosto de 2015. Agora, chama muito a atenção esses dados. Aí a equipe do Agricultura BR conversou com a equipe do Pecuária BR. O Jorge Zaidan falava para mim, para a Juliana, antes do programa começar, que no acumulado do ano é justamente ao contrário. Aumentaram os embarques gerais do Brasil de carne bovina, aumentaram os embarques de carnes para a China. E mais do que isso, aumentaram para a China e para Hong Kong. Não teve uma redução muito expressiva, não. Hong Kong continua exportando muita carne bovina para Hong Kong também. Então, aqui o JBS traz uma informação interessante sobre alguns pontos de vista, mas que vão contra aquilo que nós estamos vendo de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, que aponta semanalmente como é que estão as exportações de todos os produtos que deixam o país. Outra questão, nós colocamos essa pontuação mais uma vez, faltam animais no país, faltam animais para o abate e para as atividades, é um fator muito mais relevante do que essa questão tributária que o governo do estado de São Paulo fez em São Paulo, que alterou muito pouco e se inviabiliza em Presidente Epitácio, deveria inviabilizar também em outros municípios daquele estado. O Agricultura BR volta a destacar o setor do café aqui no Brasil. Durante a semana passada, aconteceu em Três Pontas, Minas Gerais, mais uma edição da Expo Café, uma grande feira voltada para o setor. Durante a ocasião, foram apresentadas várias novas tecnologias para o cafeicultor brasileiro, entre elas um despolpador de café que não utiliza água, uma demanda muito importante, já que o recurso hídrico é cada vez mais escasso. Conheça essa tecnologia na reportagem de Érica Machado. É cada vez maior a preocupação com a sustentabilidade. Na cafeicultura não é diferente. A produção é voltada para cada vez mais um uso racional da água. Aqui na Expo Café, um dos lançamentos foi um despolpador com zero consumo de água. Para falar mais um pouquinho sobre essa novidade, a gente vai conversar com o Reimar Coutinho de Andrade. Bom, Reimar, vamos falar um pouquinho então como é que funciona esse equipamento e qual que é a grande novidade dele. A Além se desenvolveu nesses últimos anos um despolpador que não utilizasse água no processamento e produção do cereja descascado. Nós desenvolvemos essa tecnologia no passado, introduzimos os primeiros despolpadores no mercado, mas sempre utilizava-se de água para o processo de despolpa.
À medida que os anos foram se passando, nós fomos reduzindo progressivamente o consumo de água e nesses últimos anos nós chegamos agora na máquina que despolpa o café com qualidade, mantendo a integridade do pergaminho, com uma grande produção sem consumir água. Para você ter uma ideia, nós tivemos com essa máquina trabalhando no Brasil em países da América Central antes de trazer e fazer o lançamento na feira. Assim criou-se uma grande expectativa. Tem muitos produtores que estão vindo à feira para ver o lançamento da Pinhalense dentro da Expo Café 2016, que é o novo despolpador com consumo zero de água. Pois é, e é um trabalho que vem sendo pesquisado já há algum tempo, né? Sim, são 3 anos de pesquisa em cima dessa máquina com o propósito da redução do consumo de água, preservando a produtividade. Nós entendemos que não basta nós termos um equipamento que faça o processamento, que faça o despolpamento, se ele não preservar a qualidade do café. Então nós desenvolvemos não só o despolpador de zero consumo de água, mas também um despolpador que tenha um separador de verdes antes do processo de despolpa. E isso é importantíssimo, porque a qualidade do café está totalmente atrelada à presença de verdes dentro do processo de secagem. Então, como nas condições brasileiras o processo de colheita é a derriça total da árvore, ou parcial, dependendo do sistema de colheita adotado, a presença de verdes no processo de despolpamento é muito elevada. E para você conseguir driblar isso, há necessidade de um separador de verdes antes do processo de despolpa. Então nós incorporamos o separador de verde de zero consumo de água e o despolpador de zero consumo de água na mesma máquina. Então o produtor hoje ele consegue preservar a qualidade do seu café, fazendo a separação dos verdes antes do processo de despolpa, despolpando apenas os frutos cereja que estão presentes na massa de grãos que vai ser processada naquele dia. É um equipamento que também aproveita as 3 etapas de maturação. Sim, ele está preparado e dimensionado para na mesma máquina ter a flexibilidade de despolpar o verde, o cereja, quando no ápice da sua maturação, ou o sobremaduro, que alguns chamam de passa ou boia descascado. Mas o grande foco do Brasil, o grande foco dos produtores é fazer o cereja descascado, que é o café que tem o maior valor agregado. Agora, vocês estão fazendo o lançamento aqui nessa feira e, como você disse, cada ano vocês trazem uma novidade, justamente porque aqui é o local ideal para fazer essas apresentações. Sim, sem dúvida. A Expo Café, ela sela com chave de ouro a safra brasileira, é a feira referenciada como uma feira 100% focada à cafeicultura. A Pinhalense está presente desde a primeira Expo Café, então todas as edições nós estivemos aqui e cada ano a gente traz uma novidade. Há 4 anos atrás nós trouxemos o lavador 30 mililitros dentro da linha de equipamentos de processamento pós-colheita. No ano retrasado a P1000, que é a colheitadeira da Pinhalense. No ano passado a P1000 TR, a colheitadeira tracionada. E esse ano a grande novidade, que é o que está todo mundo esperando para ver, que é o despolpador sem o consumo de água, com zero consumo de água, vai ser lançado esse ano na Expo Café, a maior feira do agronegócio Café do Brasil. Expectativa de crescimento dessa feira em relação aos anos anteriores? Sim, sem dúvida. Nós estamos trazendo, inclusive, esse ano para a feira a mesma modalidade de negócio que nós trouxemos para o AgriShow, que é o processo de barter, onde nós realizamos para o cafeicultor, direto dentro da feira, o processo de comercialização de equipamentos com o produto. Então, o produtor aqui ele vai vir na feira, vai poder adquirir seu equipamento e com isso ele comercializa a safra dele de café em até 3 anos. Então isso é um incremento, é uma flexibilidade no processo comercial, que nós acreditamos que isso, como nas outras feiras que nós já estivemos no Brasil esse ano com esse processo, incremente o nosso negócio da casa de 15% a 20% do que foi no último ano. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Reimair. Então essa aí, uma das novidades aqui da Expo Café, esse despolpador com zero consumo de água, pensando na questão da sustentabilidade. Érica Machado, para o SBA. A safra de café arábica do Brasil, que recebeu um clima favorável durante boa parte do ciclo, agora sofre com temperaturas mais geladas. Nesta semana, as geadas que caíram sobre a região produtora do sudeste do país impactaram nos cafezais. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, se as condições climáticas vão ser melhores nos próximos períodos. O tempo úmido do início do mês de junho e as geadas que ocorreram no início desta semana sobre áreas produtoras de café do Sudeste trouxeram bastante danos para a cultura. Agora, para os próximos dias, a expectativa é que o frio da madrugada diminui, então não há mais risco para geadas nas áreas produtoras. E o ar seco também vai predominar,
Com isso, a colheita do café deve avançar bem sobre o sudeste. Só que, por outro lado, a temperatura durante o dia não deve subir tanto, então a secagem dos grãos deve ocorrer ainda de forma mais lenta. Durante esses últimos dias, a chuva garantiu boas condições de umidade em boa parte do estado de São Paulo, no sul e Triângulo Mineiro. Nesta área do mapa, o índice de umidade do solo varia de 70% até 100%. Já nas áreas produtoras de café do estado capixaba, a situação é crítica. Faltou umidade durante o verão e agora a situação ainda é bastante complicada porque o índice de umidade do solo está abaixo de 10%. Não há previsão de chuva para os próximos períodos sobre o Espírito Santo. O ar seco ganha cada vez mais intensidade e durante a quinta-feira o dia será ensolarado em todo o sudeste do Brasil. A temperatura segue um pouco mais baixa durante a madrugada, mas à tarde a sensação térmica já fica mais amena. No interior de São Paulo, máximas em torno dos 24 graus. Aqui na divisa com Minas Gerais, no extremo norte paulista, a máxima chega até 27 graus. Aqui sobre o interior de Minas Gerais, máxima na casa dos 24 e sobre o estado capixaba, o tempo fica um pouco mais abafado, que favorece a secagem dos grãos de café. Ao longo dos próximos 5 dias, pode voltar a chover entre o sul e leste paulista, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. Nas áreas produtoras do norte de São Paulo, do sul de Minas Gerais e do Espírito Santo, não tem previsão de chuva neste período. No próximo período, entre 20 e 24 de junho, volta a chover de forma mais abrangente sobre o estado de São Paulo e a chuva chega até o sul de Minas Gerais. As pancadas que podem atingir áreas produtoras de café serão muito isoladas e com baixos acumulados e não devem comprometer as atividades de colheita e secagem dos grãos. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! O informe estatístico do café é elaborado pela Secretaria de Política Agrícola no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, utilizando dados da Conab e também no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe um número importante para a produção brasileira e internacional de café. No caso da produção internacional, fica estimada em 150 milhões e 100 mil sacas a produção mundial de café das duas principais variedades, Conilon e Arábica. No Brasil, a produção deve chegar a 49 milhões e 100 mil sacas de café, de acordo com esse informe estatístico. Vamos aos dados, então, para a produção geral de café no Brasil e no mundo. Observe aqui que o Brasil produz exatamente 1/3 de todo o café do mundo. São 49 milhões e 100 mil sacas produzidas no Brasil, enquanto que o planeta inteiro produz 150 milhões e 100 mil sacas de café. Outro dado interessante fica por conta daquilo que é produzido no Brasil. Nós vamos ver agora que a produção de café arábica, tanto na visão da Conab quanto na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de café arábica sobe, enquanto que a produção de café Conilon no Brasil, por conta de fatores climáticos, cede. É o que nós vamos ver agora, o comparativo entre as duas. Observe que no Brasil, produção de café arábica chega a 40 milhões e 300 mil sacas de café, enquanto que o Robusta chega a 9 milhões e 400 mil sacas de café. Um detalhe interessante é que em relação à saca da produtividade de café e também ao aumento do café arábica, ele fica até 22% superior. Café arábica sobe, então, a sua produção em 22%, enquanto que o café Robusta ou Conilon perde 11% da sua produção entre uma safra e outra. É importante lembrar que os dados são compilados, portanto, da Conab e também do Departamento de Agricultura norte-americano. No próximo bloco, o assunto volta a ser soja. Você vai saber qual é a previsão dos Estados Unidos para a produção na Argentina. E ainda os preços da soja nos estados brasileiros e também nos portos. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já.
E o Agricultura BR está de volta nesse bloco final para falar um pouco sobre soja, trazer os destaques do que acontece no Brasil e também no mundo. Começamos com os destaques para a Argentina. Desde o começo, desde a última sexta-feira, a gente tem mostrado dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e esses números que você vai acompanhar agora vêm da Argentina, são números da Argentina, acompanhados tanto por instituições daquele país, como também do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos mostrar agora algumas situações que foram desenhadas, principalmente após que o presidente Maurício Macri ter assumido, o novo presidente da Argentina ter assumido. Houve uma certa alegria, um certo entusiasmo com a Argentina e muitos estimaram um aumento nas exportações, principalmente de soja. Chegaram a ser estimadas na temporada 15-16 em 11 milhões e 800 mil toneladas. Depois houve algumas revisões do próprio Departamento de Agricultura americano, reduziu essa expectativa e coloca na expectativa para exportação 2016-2017 uma realidade ainda inferior à da temporada 15-16. Vamos então aos números. Você acompanha conosco números para a Argentina, são números que mostram produção, exportação e também estoques argentinos. Vamos ver então como é que fica. Aqui nós temos a produção, expectativa para a Argentina, o que o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe em abril, maio, junho e também para a temporada 2016-2017. Em abril, para a temporada 15-16, os norte-americanos esperavam que a Argentina produzisse 59 milhões de toneladas de soja. Em maio, reduziram para 56 milhões e 500 mil toneladas. Esse número foi repetido em junho, 56 milhões e 500 mil toneladas de soja. Você está vendo a sigla BCBA, é a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que estima 56 milhões de toneladas de soja produzida na Argentina. A última coluna da esquerda para a direita, 2016-2017, é a próxima safra, com estimativa em 57 milhões de toneladas. Então aqui observe que o Departamento de Agricultura americano espera 56 milhões e 500 mil toneladas, enquanto que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 56 milhões de toneladas de produção na Argentina. Eu lembro que algumas informações que chegam desse país, em especial de consultorias que operam por lá, aguardam algo na casa de 55 milhões de toneladas a produção na Argentina, que ainda está em fase de colheita. Entretanto, quanto mais a colheita vai chegando próximo ao final, eles chegam àquelas áreas que foram mais afetadas, que foram mais castigadas pelas questões climáticas. No caso da Argentina, foi excesso de chuvas, excesso de umidade que acabou prejudicando a produção. Então, quanto mais próximo ao final, mais soja ardida é encontrada e, principalmente, produtividade menor. E essa produtividade menor deve afetar esses números que nós estamos vendo aqui, tanto da Bolsa de Cereais de Buenos Aires e, principalmente, do Departamento de Agricultura norte-americano. Nós temos mais um gráfico, é a Argentina em destaque aqui. Agora, as expectativas de exportação sempre chamam muito atenção quando nós trazemos, porque mostra uma situação para a Argentina meio que consolidada, pelo menos na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. Olha aqui, o Departamento de Agricultura norte-americano, você vê que desde abril, de abril a junho, estima 11 milhões e 400 mil toneladas. Em março, previa 11 milhões e 800 mil toneladas. Então, reduziu esse número. Depois de subir várias vezes, acabou reduzindo o número para 11 milhões e 400 mil toneladas de soja exportada pelos argentinos. É um número expressivo, é um número recorde para a Argentina em termos de exportação, mas aquém daquilo que chegou a se imaginar para aquele país. Agora, observe os dados da temporada 2016-2017. É a última coluna, vamos mostrar aqui, 10 milhões 650 mil toneladas de soja. Portanto, na visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, não é uma questão de produção, não chega nesse ponto. Questão seguinte, a Argentina exporta menos, e ao contrário do que muitos acreditaram que ficaria bastante competitiva no mercado internacional, foi exatamente o contrário. A Argentina deve ter uma redução nas suas exportações para a próxima temporada. Destaque internacional para a soja continua sendo assunto aqui na Agricultura BR. A Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos acaba de divulgar os números de esmagamento da soja do país feitos durante o mês de maio.
os números indicam um volume 3,5% superior em relação à moagem feita no mês anterior, o mês de abril. Vamos acompanhar agora como que a Bolsa de Chicago opera, portanto, neste momento. Ela vem operando com um cenário negativo, mas as cotações hoje foram muito mais baixas. A queda agora não é tão expressiva desta forma. A posição de julho opera 11 dólares 62 centos mais 25 por bushel, com queda de 0,61%. Agosto vem a 11 dólares 61 centos, com baixa de 0,42%. As posições de setembro e novembro deste ano caem agora 0,41%. A de setembro vindo negociada a 11 dólares 51 centos por bushel e a de novembro 11 dólares 44 centos por bushel. Este é o cenário neste momento para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Vamos aos destaques agora aqui para o Brasil. Dólar comercial hoje mais cedo vinha operando em queda em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,48. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. A queda se amplia, essa queda é bem mais expressiva agora. Dólar comercial cai no momento 0,80%. É negociado agora na cotação mais baixa, se não me engano, ao longo de toda esta semana, a R$ 3,45 mais 2. Atenção agora, produtores de soja do Brasil, acompanhem as cotações hoje por todo o país. Por aqui a Agricultura BR, quase encerrando, traz agora as informações a respeito dos preços pagos em alguns dos portos brasileiros para a soja. É o que você acompanha comigo. Vamos ver então os valores para a soja nos portos de Paranaguá e Rio Grande. Você tem aqui os valores praticamente mantidos, como nós estávamos nesta última terça-feira. R$ 98,00 é o valor pago, mercado disponível por saca de 60 quilos em Paranaguá. A alta na semana já chega a 1,82%, no mês, ou portanto nos últimos 30 dias, 12,64% de alta para a soja no Porto de Paranaguá, mercado disponível. No Porto do Rio Grande vem R$ 96,00, alta de 1,83% nessa semana. No mês, nos últimos 30 dias, uma elevação de 12,27%. Assim vem os negócios em alguns dos portos negociando soja. Soja ganha preço, ganha força nos estados, ganha também nos portos brasileiros. A demanda e a concorrência em relação ao mercado exportador e principalmente consumo interno pela indústria é forte e soja sobe no Brasil. Essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.